Olá, meus irmãos, vamos aqui para mais um vídeo, da nossa lição Conquistando, Tempo de Conquista, a nossa revista aí da CPAD de jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Vencendo os Obstáculos. Essa é a lição de hoje que nós vamos estudar. Eu dividi aqui em 3 assuntos, para nós estudarmos aqui essa lição de hoje rapidamente. Fala sobre a Arca da Aliança, obstáculos enfrentados para conquistar a terra e memorial. Nós vamos falar rapidamente aí sobre esses 3 pontos dessa lição aqui, lição de número 4, vencendo os obstáculos. Então vamos falar do primeiro ponto, sobre a Arca da Aliança. O povo deveria levar a Arca da Aliança para frente, à frente. A Arca da Aliança deveria ser levada à frente do povo, a fim de que eles pudessem ser guiados pela Arca da Aliança. Mas o que era a Arca? A Arca da Aliança era um utensílio, que ficava nos Santos dos Santos. O tabernáculo ele era dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Então, a Arca ficava no último compartimento do tabernáculo. Ela possuía 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Nela continha o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei, tinham dentro da arca. E ela era símbolo da presença de Deus. E o que nós podemos aprender aqui que o autor nos coloca dessa Arca da Aliança? Ela era para guiar o povo enquanto eles estivessem nessa conquista da terra prometida. A arca, símbolo da presença de Deus, sempre ia à frente do povo a fim de que eles pudessem ser guiados pela arca, como símbolo da presença de Deus. Hoje nós não temos uma Arca da Aliança, mas hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é, lá como diz o Salmo 119, versículo 5, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ela também é o nosso alimento. Hoje nós não somos guiados pela Arca da Aliança, hoje nós somos guiados e alimentados pela palavra de Deus. Então, se você quer uma luz para o seu caminho, você quer orientação, não busque em outro lugar que não seja a palavra de Deus. Nela você vai encontrar as orientações corretas a fim de que você possa seguir o seu caminho. O segundo ponto dessa lição é a questão dos obstáculos. O povo estava preparado, como foi a lição anterior, planejado, porém à frente tinha os obstáculos. O primeiro obstáculo que o povo teve que enfrentar foi o Rio Jordão, que humanamente falando, era impossível, humanamente falando, atravessar o Rio Jordão. O povo com seus animais, com suas coisas, era impossível humanamente falando. Porém, como nós podemos ver, é que Deus, embora estivesse com o povo, não isentou o povo de passar dificuldades, de passar problemas. E hoje nós vemos aí hoje em dia do evangelho que é pregado hoje, ele é um evangelho onde é prometido uma vida cristã sem dificuldades, sem obstáculos. Mas isso é contra a palavra de Deus. João 16:33, o próprio Jesus falando, no mundo tereis aflições. Então, dificuldades na vida do crente não é uma opção. Porque nós estamos no mundo, estamos fadados a passar por problemas. O que Jesus nos prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, como diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa é a promessa de Jesus. Jesus não nos prometeu uma vida isenta de dificuldade. Ele prometeu que estaria presente em todos os momentos da nossa vida. E por último, do ponto que nós falamos que iria comentar nessa lição, é a questão do memorial. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, Deus falou para que o povo, cada um homem de cada tribo, pegasse uma pedra
né, do leito do Rio Jordão e construísse um memorial. O que era isso? Para que serviria isso, né? Aquele memorial, aquele monte de pedra, né? Ele serviria para dois propósitos. Primeiro, os feitos de Deus não podem ser esquecidos. Seria um lembrete. Todas as vezes que o povo olhasse para aquelas pedras amontoadas, eles iriam lembrar que Deus operou um milagre a fim de que eles pudessem atravessar o Rio Jordão. Era que o povo não pudesse se esquecer daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. E hoje também nós não podemos esquecer de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Como diz lá em Lamentações, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 21, diz: quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à nossa memória as vitórias que Deus nos deu, a fim de que nós não possamos cair na falta de esperança e nem ser dominado pelo medo. Quando Davi ele foi enfrentar o gigante, que ele disse: olha, o meu Deus me livrou do leão, do urso, e ele me livrará desse incircunciso. Quando Davi falou isso, ele lembrou que as vitórias que Deus deu para ele no passado deu esperança, coragem para que ele pudesse enfrentar esse gigante que apareceu na frente dele. E por último, segunda situação que esse memorial ele serviria que as marcas deixadas pelo caminho são testemunhos à geração futura. Era quando os filhos do povo de Israel perguntassem o que era aquilo ali, o que era aquele memorial, eles deveriam explicar o que aconteceu para que eles pudessem ter construído, na verdade, aquele memorial. Era uma marca que o povo estava deixando, era uma marca para a geração futura. A pergunta que nós temos que fazer para nós hoje, como crentes dos séculos 21, é: que marca nós estamos deixando para a geração futura? Que marca nós vamos deixar para a igreja que virá após nós? Se Jesus não vier buscar a sua igreja hoje, não vier buscar a sua igreja no tempo que nós vivemos, que tipo de igreja, que tipo de marca nós vamos deixar para uma geração futura? De uma igreja santa, cheia do Espírito Santo, que busca as coisas de Deus, ou uma igreja que se misturou com o mundo, que não quer mais nada com as coisas de Deus, que não se sabe mais a diferença entre que é crente e não é? Então que você possa ficar com essa mensagem, com essa aula, e a próxima lição nós vamos falar sobre confirmando o conceito, o conserto. Então, até mais, até a próxima lição.